Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o mercado imobiliário. Um levantamento feito pelo Sindicato de Habitação mostrou uma considerável desvalorização dos imóveis no município. A falta de segurança é um dos motivos. A cidade do Rio de Janeiro possui mais de 6 milhões de habitantes. Essas pessoas se dividem em 160 bairros. O município teve o seu boom imobiliário no ano de 2013. O motivo foi a preparação para os grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. Mas um levantamento feito pelo Sindicato da Habitação apresenta uma mudança nesse panorama. O Secovi analisou o metro quadrado de 52 bairros. 46 apresentam variação positiva e 6 um índice negativo, enquanto no Lins o valor subiu 2,1%, em São Cristóvão a queda foi de 9,4%. Um dos motivos é a violência. Na Praça Seca, por exemplo, o metro quadrado tinha aumentado 7,2% em 2014. 4 anos depois, caiu 8,3%. O bairro tem sofrido com constantes confrontos entre policiais e bandidos. Mas será que é só a violência urbana a culpada pela desvalorização dos imóveis? Eu converso com Leonardo Schneider, que é vice-presidente da Secovi. Muito obrigado pela sua participação, Leonardo. É possível a gente dizer que existe um mapa da desvalorização no Rio de Janeiro ou essa situação ficou tão grave que várias regiões da cidade enfrentam o mesmo problema? Olha, infelizmente, a gente, além de uma questão de crise que a gente vive nacional, econômica, né, até de certa maneira política também, que afeta a nossa cidade como um todo, essa questão da violência preocupa e impacta muito o segmento imobiliário. Então, quando você fala de mapa, é possível a gente tentar desenhar ou antecipar ou ter algum tipo de área, de região, onde você talvez tenha um risco maior, um risco menor. De um modo geral, hoje eu diria que toda a cidade sofre muito com essa questão de violência. Claro que existem bairros e regiões que estão realmente no olho do furacão nesse momento agora. O que a gente vê é que realmente o mercado sofre em relação à quantidade de oferta, a preço dessas ofertas, a queda na procura. É quase como se fosse uma migração, né? As pessoas migrando, né? Buscando essa tranquilidade, buscando alternativas. Muitas vezes essas alternativas transcendem até o nosso município, muitas vezes transcendem até o nosso país. As pessoas às vezes desistindo um pouco do nosso país e deixando seus imóveis para alugar ou para tentar vender para ir para outros países. Então, eu diria que é um momento onde a violência impacta, sim, afeta. Antes, a preocupação era com as chamadas áreas vulneráveis, né, de acesso, enfim, a regiões mais perigosas. A gente tem a Zona Norte, que é muito preocupante, mas também a Zona Sul, ou seja, São Conrado também enfrenta. Barra da Tijuca também tem assalto. A Urca, que é quase que uma ilha de tranquilidade, também está tendo assalto. Isso tudo dá uma desvalorização nos imóveis dessas regiões? Eu diria que sim, não tenho dúvida disso, porque até quando a gente viveu esse momento de forma crescente, positivo, no período da implantação das UPPs, né, naquela reta crescente que a cidade vivia de 2000 pré-Jogos Olímpicos, né, porque a gente vive hoje uma grande ressaca, né, como se tivesse estourado, né, o balão e o balão estivesse caindo pós-Jogos Olímpicos. Então, a gente viveu um momento e tem exemplos de regiões, de bairros, de ruas que foram resgatadas com a questão da implantação das UPPs. Como, por exemplo? Em que áreas? A própria Tijuca. A Tijuca, antes da implantação, porque vinham numa sequência, né? Antes da implantação já se sabia, não sabia o prazo, quando, mas já se esperava que a Tijuca ia sofrer um processo de pacificação das UPPs, porque a Tijuca realmente é um grande vale ali dominado ali pelas comunidades, né? Os preços já subiram na média de 20% a 30%. A gente presenciou isso, né? Então já estava sendo precificado, não, vai ter UPP, então já começa a vender, já começa a comprar. Então, a Tijuca foi um exemplo nítido disso, né? Então, foi um dos pilares da valorização que a nossa cidade recebeu, né, teve de 2009 a 2013, vamos falar assim. Vivemos um período de estagnação, né?
Só com o advento da crise, como eu falei, que aconteceu pós-2015, né, já era uma grande retração do segmento imobiliário. No Rio de Janeiro, com essa queda, com esse descontrole em relação à violência urbana, e é um ponto característico que a gente tem notado, porque talvez antes você soubesse o seguinte: olha, eu não vou passar em tal local, em tal hora, à frente de comunidade, porque eu sei que está tendo uma guerra lá, etc., porque ali é dominado pelo tráfico, a polícia não sobe o morro, como era até antes das UPPs. Agora é um cenário novo. Além dessa questão, você hoje pode estar passando, como você falou, em bairros que não tem comunidade ou que não tem, na teoria, alguma coisa de guerra, alguma disputa que se justifique, mas você pode vir a ser assaltado, você pode estar caminhando, alguém chegar com uma pistola, ou mesmo um tiroteio, né, que a gente vive. Essa é a realidade. Você citou a Urca, que é um bairro onde é cercado, uma entrada e uma saída, muito militarizado, né, que a gente encontra lá, e realmente tem ocorrido situações que assustam, né? E em outros bairros também, na própria Zona Sul. A desvalorização chega a quanto? Olha, a gente, se você considerar o mercado, aí são dois segmentos, né? A parte de venda e a parte de locação. Locação vem sofrendo um pouco mais e os preços vêm caindo um pouco mais. Até porque as pessoas aquelas pessoas que precisam dos imóveis, que vivem de renda, querem ter aquela renda de aluguel, quando não conseguem alugar, elas já mexem no preço logo, já tentam baixar, então baixam 5, 10, 15, 20, 30%. A gente hoje, a nível de aluguel, voltamos a patamares de 2012. Então, para você ver, né, valores de aluguel de metro quadrado. Considerando a violência, é mais ainda, onde hoje temos um exemplo recente da própria região ali da Praça Seca, onde está tendo essa disputa ali. Também é uma região que sofre muito. A gente vê a quantidade de anúncios de pessoas que querem alugar, querem vender, querem sair da região. E não consegue. Não consegue. Então, tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um jogo de cintura. Só por si só, a gente sempre recomenda você ter algum tipo de melhoria no seu imóvel, alguma coisa que se diferencie de um outro imóvel e que possa ser um atrativo, uma isca mais interessante para o inquilino ou para um possível comprador. E o mercado de vendas, os preços não estão tão descolados assim, porque as pessoas têm um pouco mais de apego, um pouco mais... Você acredita que as pessoas acabam não entregando o seu imóvel por um valor menor porque já experimentaram uma valorização recente? É isso, é um efeito até como se fosse assim, subconsciente de você ver, poxa, meu imóvel que eu vi valorizar 150% em média de 2009 a 2013, talvez o melhor investimento que você possa ser feito, fora a questão de você ter o seu imóvel, ter o seu bem. Como é que eu vou agora baixar esse preço? Eu não vou descer isso, eu vou segurar isso, vou colocar para aluguel. Então, as pessoas seguram mais o preço na hora de vender. Vou tentar vender, então eu baixo 3%, 4%, 5%, 6%. Então, o cenário hoje é de um ajuste em média de 10%. Né? E, Leonardo, o que desvaloriza um imóvel? Por exemplo, a questão do índice de roubo de casas naquele local ou de prédios, ou é justamente a vulnerabilidade desses acessos, proximidade com áreas conflagradas? Eu acho que é um pouco de tudo. Quando você fala assim de violência, de insegurança, no caminho, no acesso, na saída, dentro, a gente está vendo agora, infelizmente, aumento de roubo de residências, né? Também complica, né? Então, a gente hoje é uma cidade que tem, além de condomínios, existem casas, né? Então, acho que tudo ligado a essa questão de violência desvaloriza muito o imóvel. Outras questões que também desvalorizam, né? A quantidade de oferta subiu, a demanda diminuiu. O que você tem hoje? Estabilidade, né? Aquela questão de medo do desemprego, a falta de confiança, né? A indefinição política que a gente vive hoje no cenário nacional e quiçá também aqui no nosso estado, né? Que acaba impactando o nosso município também. Então, a própria questão da Petrobras, que movimentou e movimenta muito a economia, né, do nosso município, a ocupação de prédios comerciais e empresas de fora também vindo, isso impactou uma retração econômica que afeta o segmento comercial e também residencial, né? Então, isso tudo acaba desvalorizando, acaba esfriando, né, todo o segmento imobiliário.
Para finalizar, um conselho seu como especialista, é a hora de comprar, de vender ou não? Olha, a gente está chegando num momento que é bem lá embaixo, tá? É claro que no Brasil a gente chega no fundo do poço e ainda tem mais um alçapão que pode pegar a gente nunca sabe. Essa é a graça do brasileiro, né? A gente tem esse jogo de cintura. O mercado imobiliário não é diferente. É o grande sonho, né, do brasileiro ter sua casa, ter a sua residência ou até mesmo uma renda, né, de comprar para uma renda. Eu diria que a gente chegou a um patamar razoável lá embaixo. A gente espera que esse ano seja um ano de definições, né, importantes e que a partir daí a gente consiga de novo encontrar. Não naquela velocidade porque Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu acho que nem daqui a 100 anos. Já estourou a bolha. Já estourou a bolha. Então o caminho agora é outras razões. Eu acho que a principal delas, se não for resolvido, ou se demorar, quanto mais se demorar para resolver, você vai ter um mercado meio capenga, essa questão da violência, da insegurança urbana que a gente vive. Muito obrigado, Leonardo, pela sua entrevista. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.